Bom, boa noite a todas, todos, todes. É com enorme alegria que chegamos hoje ao último dia do nosso tão importante, tão fundamental, tão provocativo curso sobre as instituições de justiça e os compromissos e desafios com a efetivação dos direitos dos povos indígenas. Um debate absolutamente necessário e urgente, cada vez mais no nosso país, onde tantas e cada vez maiores violações são verificadas contra essa população tão fundamental e tão vulnerabilizada. Nessa noite, nós vamos ouvir a Neila, o Tito, a Josileia, a Neila e o Tito falando sobre a atuação da Defensoria Pública frente ao encarceramento indígena, como painel de encerramento, e a Josileia nos dando a alegria de vir aqui conversar com a gente sobre patriarcado, sobre as violências contra as mulheres indígenas, enfim, para a gente poder encerrar em grande estilo nessa noite fundamental. O curso vai ficar gravado, vai ficar disponível para todos, todas, todos que quiserem assistir depois, e a importância de multiplicar essa conversa, esse diálogo, essas provocações, porque há muito a ser feito pelo sistema de justiça, mas há muito mesmo. E a Neila vai começar justamente falando sobre alguma coisa que é absolutamente fundamental, que é essa participação da Defensoria Pública Estadual, né? Existe hoje uma confusão enorme, e a Neila é defensora pública de segunda instância no Mato Grosso do Sul. Agora ela estava me dizendo que coordenou até março, né? E eu tenho aqui que é a coordenadora estadual do Núcleo de Defesa dos Povos Indígenas, Igualdade Racial e Étnica da Defensoria do Mato Grosso do Sul. E nos contava aqui, antes de começarmos a gravar, que produziu um curso que deve ter sido sensacional, com palestrantes exclusivamente indígenas, né, Neila? Exatamente. Boa noite, querida. A palavra está contigo. Boa noite, Patrícia, Tito, Josi. Boa noite a toda a nossa audiência, especialmente aos colegas e às colegas que nos acompanham nesta noite. Agradeço o convite a mim formulado pela escola e pelos demais parceiros, né, que realizam esse evento. Eu sou uma entusiasta e sempre entendi que a Defensoria Pública é o modelo mais eficaz de acesso à justiça. Porém, entendo também que estamos com muitas dificuldades em acolher as diversas autoridades que compõem o Brasil. E, nesse sentido, sem assumirmos o papel de contrafluxo que somos, o papel de contrafluxo, na minha opinião, nós somos completamente dispensáveis. A Defensoria Pública, mesmo sendo uma instituição estatal, tem as suas raízes na lógica da resistência. E o direito à diferença para reverberar no sistema de justiça necessita que sua pauta seja efetiva. E que esse reconhecimento da alteridade seja, no caso, levado em frente por nós, porque a única categoria que tem condições de garantir esse eco dentro do sistema de justiça somos nós. O enfrentamento ao racismo estrutural e institucional se trata, sobretudo, de uma ruptura epistemológica, de abrir-se para novas formas de conceber a realidade, de socializar-se, de resolver conflitos, de reconhecer outras necessidades, diferentes questionamentos e estabelecer prioridades. É nesse sentido que a resposta da nossa conversa de hoje é simples, mas, ao mesmo tempo, é um desafio para que se possa lhe dar efetividade. O papel da Defensoria Pública frente ao encarceramento indígena é, na realidade, simplesmente garantir a ampla defesa e o devido processo legal. Porém, não superamos ainda o paradigma da igualdade formal, o paradigma do homem médio, que era muito usado nos meus tempos de graduação, isso na época da pré-constituição de 88. A dogmata jurídica do positivismo é entranhada em nosso sistema e serviu, e ainda serve, para uma homogeneização de decisões, onde não há espaço para aqueles que consideramos o outro. Impomos um apagamento cultural a todas as cosmovisões que não se encaixam no tal do homem médio do meu tempo. Faculdade. Não estamos falando aqui de um ou de outro sujeito do processo. Entre esses, todos sabemos, existem racistas conscientes,
Mas nossa questão vai além disso, porque se o sistema fosse, de fato, multicultural e houvesse o diálogo interétnico, o próprio sistema corrigiria. A questão é que o sistema é racista. E esse racismo não é algo que se possa ser acreditado a esse ou aquele personagem, pois envolve todo o sistema. É um sistema construído para ser racista, sedimentado ao longo da história para se tornar o racista que é hoje. E este é o caso do encarceramento indígena. A eles não foi e nem é até hoje garantido o devido processo legal à ampla defesa, além de não aceitarmos as suas formas tradicionais de resolução de conflitos. No início dos anos 2000, a FUNAI, através de seus procuradores, passaram a pedir suas exclusões das ações penais, individuais e civis, fazendo com que esse acervo de processo fosse direcionado para as defensorias estaduais e para as federais também. No nosso caso, né, eles foram obrigados a acatar o comando da súmula 140 do STJ. Diz que essas ações individuais são da Justiça Estadual. Então, somos nós, defensores públicos estaduais, que temos que dar conta dela. Mesmo naquela época, paralelamente, ainda até hoje, em todos os seminários, congressos e conferências de direitos humanos que as lideranças indígenas participam, elas reclamavam, naquela época, e ainda reclamam, do acesso precário que nós, do sistema de justiça, estamos relegando a eles. Então, as defensorias elas foram chamadas para coadjuvar os indígenas por força dos seus direitos de voz, do seu direito de voz, que foi devolvido pela Constituição de 88, posto que até então eles estavam tutelados pela FUNAI, e esses processos todos a FUNAI tomava conta. Mas, ao mesmo tempo, a Defensoria Pública, e olha que a Constituição de 88, né, lá se vão anos, mas esses processos só passaram a vir para nós mesmos a questão de 15, 16 anos, quando essas preliminares começaram a ser arguidas e esses processos passaram a ficar até que ficou sedimentado, que esses processos eram de nossas competências, né? Nossas atribuições, somos nós que temos que trabalhar nele. Então, todos os processos individuais, né, eles estão a nosso cargo. Em regra, somos nós que temos que defender a causa do indígena. Porém, desde então, a gente não vê, por parte das defensorias públicas, uma preparação específica para trabalhar com esses processos, para trabalhar nesses acervos. Mato Grosso do Sul, vou falar do meu estado, é o segundo estado em população indígena e o primeiro estado em indígenas encarcerados. Esses indígenas encarcerados, 90% são de uma única etnia, que é a etnia Guarani Kaiowá. Esses números no Mato Grosso do Sul, eles ajudam essa etnia a ser a primeira etnia em pessoas encarceradas do Brasil. Existe, no Mato Grosso do Sul, uma super representação de indígenas no cárcere. De acordo com as contas que foram feitas por um procurador muito atuante, um procurador da República muito atuante daquela região, a taxa de encarceramento indígena no Brasil, e aqui chamando a atenção que nós temos lá oficialmente 7, mas essa taxa ela é direcionada a um grupo de indígenas, a uma etnia indígena, que são os guaranis e kaiowás. Esses indígenas, eles compõem 90%, como eu já disse, no cárcere lá. E o que chama muita atenção nessa questão dessa superrepresentação desses indígenas especificamente, é que essa área onde eles estão concentrados, são as áreas com maior disputa de terras, e uma das disputas de terras mais sangrentas que existe no Brasil, é nessa região. É onde estão concentrados também a maior miséria humana, a maior miséria de seres humanos, na minha concepção do Brasil. O IDH é baixíssimo, foi ali que ocorreu
a morte de indígenas por subnutrição. Eu acho que isso está na mente das pessoas que acompanham o noticiário. Isso, a questão de uns 20 anos, foi notícia internacional essa morte de crianças lá por falta de comida. E é nessa região do Mato Grosso do Sul que concentra essa superrepresentação de indígenas presos. Mato Grosso do Sul, se não for o mais, né, é um dos estados mais racistas e etnofóbicos do Brasil. Não digo que pode ser até que não seja o mais, mas ele está ali empatado. Tem uma história que aconteceu com a gente, a questão em maio do ano passado, que uma determinada pessoa muito conhecida, ela foi dar uma entrevista, e na entrevista ele fala que tem pessoas passando fome, e que ele nunca tinha visto tanta pessoa passando fome igual ele viu em Dourados, Mato Grosso do Sul, que as pessoas não tinham o que comer, que para garantir uma refeição era muito complicado, porque não conseguia garantir uma refeição. A cidade de Dourados é uma cidade rica, a cidade de Dourados toda se revoltou contra essa fala dessa pessoa, porque na cabeça deles, o indígena de Dourados, né, estavam até lá até antes da população chegar, o indígena de Dourados, ele não é cidadão. Então, não tem gente passando fome em Dourados, porque eles não consideram essas pessoas que estão passando fome ali do ladinho da casa deles, que a aldeia é praticamente dentro da cidade, eles não consideram como douradense. Então essa pessoa estava mentindo, porque ninguém passa fome naquela cidade rica de Dourados. Então, a taxa, essa superrepresentação, como eu disse, de indígenas presos lá, é o dobro da média nacional, né? 3 vezes a média mundial, e se aproxima da média dos Estados Unidos, que a gente todos sabemos que é uma das maiores médias do mundo. Mato Grosso do Sul, por esses indígenas, né, dessa etnia, que é a etnia que mais estão presos no Brasil, né, com os nossos números de lá, a gente consegue enxergar muito facilmente onde estão os indígenas e quem são os indígenas, porque eles estão concentrados em algumas regiões. Nós temos cidades, municípios no Mato Grosso do Sul que 60% da população é indígena. Então, você sabe quem é aqui, né? Então, não existe o apagamento da etnia. Então, quando a pessoa é presa, o delegado sabe que ele é indígena, porque principalmente esse povo, né, o Guarani, o Kaiowá, esses povos, né, Guarani e Kaiowá, eles não falam português. O português do Guarani e Kaiowá, eles passam a falar a língua portuguesa a partir do momento que eles vão para o ensino regular. Então, até então, eles só falam a língua dele. E eles só usam a língua portuguesa quando eles precisam sair de dentro das comunidades deles, que eles têm que, de alguma forma, se fazer entender. Então, eles usam o português quando eles têm o contato com o português quando eles vão para a escola, mas eles continuam pensando e falando através da língua deles, dentro das comunidades e entre eles. Então, entre eles vai ser sempre. Então, quando uma pessoa dessa chega a ir para uma delegacia, ou chega a conversar com o juiz, com o promotor, com o defensor, seja lá quem for, ele não entende nada da nossa língua. Mesmo que ele diga que ele fala a nossa língua portuguesa, muitas vezes essa manifestação dele de falar a língua é para diminuir o preconceito que ele sabe que vai vir só do fato dele dizer que não fala a nossa língua. Então, são duas etnias ali que compõem esse percentual de preços, né? 90% Guarani e Kaiowá, mais Kaiowá que Guarani, e aí depois vem uma segunda etnia, que são os terenas, que também, por coincidência, é a segunda etnia. O Guarani e Kaiowá é a etnia que mais temos representantes no Mato Grosso do Sul, e o terena é a segunda. Mas mesmo terena, ele, quando sendo um pouco, ele sendo bem diferente dos guaranis, e eles se manifestando até bem em português,
mesmo essas pessoas, elas têm dificuldade de entender o que está ocorrendo durante o processo. Mas, como eu estava dizendo, Mato Grosso do Sul, a gente sabe onde os indígenas estão e todo mundo reconhece o indígena. Diferente do resto do Brasil. Porque no resto do Brasil, a gente não sabe quem são os indígenas, a gente não sabe onde esses indígenas estão presos e a gente sequer sabe quantos indígenas são. Então, a dificuldade dos outros estados, eu sempre reputo que é diferente da nossa no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, a gente está vendo o problema, a gente sabe onde está, e a gente sabe quem são, e sabe até por que eles estão sendo presos. Mas no resto do Brasil, a gente sabe que eles estão presos, mas a gente não sabe nem quantos e nem onde estão presos. Né? Então, não dá para dizer que essa informação de que Mato Grosso do Sul é o primeiro estado em encarceramento de indígena, porque os nossos números, eles são aqueles. Eu tive a oportunidade de solicitar a lista de presos indígenas em todos os presídios do estado, quando eu estava na coordenação. Já fui para os presídios no mutirão com as fichas, né, de questionários preso a preso, e assim, não tive assim, grandes diferenças. As diferenças que eu tive de aparecer a mais ou a menos naquele determinado presídio era, via de regra, pessoas que foram presas depois, que eu peguei a lista, ou que estavam em trânsito de um presídio para outro, que houve alteração. Mas, via de regra, assim, eu não encontrei diferenças numéricas entre pessoas que se autodeclaravam indígenas. Mas eu sei que essa questão dessa invisibilidade, ela é muito grave no resto do Brasil, justamente por essa questão que nós não temos no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, nós sabemos onde estão os indígenas e sabemos também por que, quem são esses indígenas. Né? São jovens até 29 anos, 50% dos jovens até 29 anos, indígenas que não conseguiram concluir nem o primeiro grau, e então a gente sabe quem são, onde são e por que estão lá. De qualquer forma, mesmo diante desse desafio, que é dar visibilidade para esses indígenas, né, para que eles tenham acesso a esse devido processo e essa ampla defesa, as defensorias públicas precisam ser a instituição que vai garantir a eles que o sistema de justiça reconheça a sua cultura, reconheça suas línguas e reconheça suas tradições. O judiciário, eu costumo dizer, ele tem feito a parte dele através do CNJ. As lideranças indígenas, os apoiadores, têm pressionado o sistema de justiça via CNJ, e o CNJ ele vem, através de resoluções, tentando costurar essa virada, para que, de fato, passe a haver esse diálogo entre as etnias com o judiciário, passe a ser observado o multiculturalismo, coisa que até hoje a gente não conseguiu. Para nós que vamos trabalhar com os processos criminais, é imprescindível que a resolução 287, que já foi matéria aqui de vocês, eu vi nos outros temas, vocês já abordaram essa questão. As defensorias, elas têm que estar preparadas para reconhecer aquela pessoa como indígena e, ao reconhecer aquela pessoa como indígena, ela exigir e fazer cumprir a resolução 287. Essa resolução não traz nada de novo, porque ela é feita com base justamente na própria Constituição, né, de 88, ela respeita a Constituição de 88, ela tenta fazer com que o Judiciário respeite a resolução, a Constituição de 88, e ela também aplica aquilo que já vinha sendo exigido pela
pelas diretrizes internacionais, né? E além da 287, agora no dia 22, o CNJ ele editou uma nova resolução que estabelece diretrizes e procedimentos para efetivar a garantia do direito de acesso ao judiciário aos povos indígenas. E além dessas duas que eu reputo muito importantes, primeiro a 287 do CNJ, porque ela vem reconhecendo uma série de direitos que os indígenas têm, que até então não era respeitado. Por exemplo, o direito ao intérprete, como eu estou dizendo para vocês. Lá no Mato Grosso do Sul, nessa região que esses indígenas que tem essa superrepresentação de indígena no cárcere, lá nessa região do Mato Grosso do Sul, esses indígenas, eles não falam português. Eu analisei esses processos sob o ponto de vista formal, sem me preocupar com o mérito do que estava sendo discutido no processo, justamente para analisar a presença de intérprete e a presença de laudo antropológico, porque aquela cultura deles é muito diversa, é completamente diversa da terena, por exemplo, usando o terena de parâmetro. E nenhum processo daqueles que eu analisei, processos que vieram da justiça estadual, eles tinham no seu bojo a garantia do intérprete para que o indígena fosse ouvido, né? Se fizesse entender e fosse entender, se fizesse entender pelo juiz e entendesse aqueles que estavam trabalhando ali naquele processamento, nenhum tinha intérprete. E laudo antropológico nenhum. Alguns processos em que a pena da justiça aplicada pela Justiça Federal estava sendo cumprida na Justiça Estadual, você ainda acha alguns. Naquela época, nenhum processo nosso da Justiça Estadual tinha. Então, esses processos, eles estavam sendo levados dessa forma. O indígena praticamente já entrava condenado, né, e saía apenado só entrava ali para ser apenado. E tem uma resolução também que eu acho muito importante, que é a resolução 13 de 2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que também ele vem na linha da 287, reforçando essa obrigação de dar formas diferentes de cumprimento de pena a esses indígenas. Para mim, a resposta para qual o papel da Defensoria Pública hoje, nesse momento, é dar efetividade a essas resoluções. Eu acho que é um instrumento que o CNJ colocou na mão da defesa. Então, muito embora todas as ações nesse sentido possam ser aplicadas de ofício pelo juiz, eu entendo que cabe a nós, defensores públicos que atuamos na Justiça Estadual, na Justiça Federal, que também tem os processos, dependendo do crime, cabe a nós garantir que essa resolução seja respeitada e seja cumprida. A ampla defesa e o devido processo legal só vão ser, de fato, efetivados para essas populações se nós, defensores públicos, assumirmos o nosso papel e a gente fazer cumprir. Depois de um ano da resolução, em 2019, depois de um ano da resolução já em vigência, eu fiz a busca dos processos, em vários processos. Não tinha, continuava sem ter intérprete e não tinha laudo antropológico. Em alguns, inclusive com despachos padrões que a defesa pedia, nem todos a defesa pedia, apesar de ser defensoria pública, apesar da gente, desde que são essas resoluções, a Defensoria Pública do Estado tem feito cursos seguidos sobre a resolução, para que os defensores que atuam nessas áreas, eles façam. Apesar da Defensoria Pública, através do núcleo, ter disponibilizado no site da Defensoria Pública, em um ambiente fechado, modelos de argumentação. Tá? Apesar disso,
uma boa parte dos processos não respeitava a resolução. E aqueles em que a defesa pedia, era negado pelo fato de que o juiz alegava que naquele caso específico, aquele indígena era integrado, e sendo integrado, ele sabia falar português, e sabendo falar português, ele não precisava de intérprete. E sendo integrado também, não precisava do laudo antropológico. Até hoje, se a gente for fazer a busca na jurisprudência, haverão muitas jurisprudências do Mato Grosso do Sul negando o intérprete laudo antropológico, sendo aplicadas negativas tanto pelo TJMS quanto pelo STJ. Nós temos várias decisões lá nesse sentido. Então, na minha opinião, o papel da Defensoria Pública hoje é coadjuvar o CNJ nesse esforço que o CNJ está fazendo, de fazer com que se respeite essas culturas e que se garanta a esses indígenas o devido processo legal, é fazer cumprir isso. Como que nós vamos ter que fazer isso, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar vencer nossas limitações. A primeira limitação, é óbvio, é cognitiva, nem todo mundo conhece a matéria. Apesar desses acervos estar vindo para nós já há alguns anos, ninguém se atentou para o fato de que aqueles seres humanos não estavam recebendo do Estado, não estavam recebendo do sistema de justiça, não estavam recebendo da Defensoria Pública o devido processo legal que a Constituição garante. A primeira coisa é essa: como que nós vamos vencer essas limitações? E aqui um exemplo disso com a escola de vocês fazendo esse curso. A nossa escola também no Mato Grosso do Sul, também tem feito vários cursos. A Defensoria do Mato Grosso do Sul, ela tem feito essas reuniões periódicas com os defensores públicos, discutindo, debatendo essa questão, entendeu? Para que o defensor público ele abra o olho para aquilo que ele, entendeu? Se comprometeu a fazer quando ele ingressou na carreira, porque defensor público ele entra na carreira já sabendo para quê, que é ser um fomentor de direitos humanos. E não posso dizer que alguém fomente direitos humanos se o mínimo que ele tem que fazer é ser combativo na aplicação de uma legislação já pré-existente. Falhamos na aplicação da legislação. Tanto a Constituição, que a partir de 88 falou: olha, tire os grilhões dos indígenas, eles não serão tutelados mais, eles têm direito à cultura deles, nós temos que respeitar as tradições deles. Isso, olha, 88. Nós não conseguimos que isso permeasse o sistema de justiça. Agora, vem o CNJ e traz uma resolução que foi construída, inclusive, com a ajuda dos indígenas, de especialistas na matéria, de antropólogos. O manual que o CNJ fez com relação à resolução 287 é uma aula de antropologia. Então, o que nos pede? Está tudo pronto. A matéria, a argumentação está pronta. Agora, só nos falta a combatividade suficiente para que isso se transforme em jurisprudência. Nós temos que transmutar essa jurisprudência que está dominante no STJ e fazer com que, de fato, essa resolução seja cumprida. Eu acho que não tem outro papel para nós hoje nessa questão. É a única forma da gente esvaziar os presídios, tirar esses indígenas de lá. Eu estava organizando com um grupo de parceiros no mutirão, e desde o ano passado, aí de vez em quando tinham a coisa piorava dentro das comunidades, e a gente, como existe muito trânsito de comunidade para presídio, né, a gente resolveu suspender. Então, eu não consegui participar, porque eu já tinha saído da coordenação. Foi o colega que me sucedeu que foi. Eles encontraram gente presas lá, indígenas presos, há vários meses, por engano.
Como pode, num presídio que tem assistência da Defensoria Pública, ter alguém preso por engano? Assim, eu não consigo entender isso, sabe? E era um indígena, me parece que foi resolvido, quando conseguiram ver, foi resolvido rapidamente. Então, a primeira coisa é a nossa conscientização. Nós somos fomentadores de direitos humanos. Não existe direitos humanos num lugar onde a pessoa, um único ser humano que seja, não tenha direito ao devido processo legal e à ampla defesa. E como é que se faz o devido processo legal e a ampla defesa do indígena? É respeitando todas as especificidades daquele povo, em relação à resolução tradicional dos conflitos que eles têm, garantindo a ele que ele seja entendido e que ele entenda o que está acontecendo com ele, que o juiz entenda o mínimo que seja daquela cultura, daquele ser humano que ele está julgando, e nesses termos, o laudo antropológico, ele ajuda muito, porque o juiz vai conseguir entender as circunstâncias dele através dele, pelo menos, começar a entender como é que funciona, como é que é aquela cultura daquele povo, como é que eu vou julgar? Já houve aplicação de alguma reprimenda dentro da própria comunidade? Não houve? Como é que eu vou fazer a dosimetria dessa pena se eu não conheço a circunstância daquele povo, se eu não conheço a cultura daquele povo, se eu não sei nada daquele povo? Vocês sabem que nas nossas defensorias públicas, por exemplo, quem mora no Mato Grosso do Sul, quem é de lá, mais ou menos ele consegue enxergar o indígena. Às vezes, nem como ser humano, mas ele enxerga. Agora, alguém que vem de fora para ali, que é o caso dos nossos concursos, que vem gente do Brasil todo mudando de estado, é muito difícil essa pessoa, ela ir julgar a outra se ela sequer conhece aquela circunstância, conhece aquela cultura, e ela sequer ela está achando que está entendendo o que aquele indígena está conversando com ela, quando na realidade não está. Então, o papel nosso hoje é a gente tentar derrubar essas limitações, seja essas limitações nossas, culturais nossas também, né? A gente conseguir enxergar o outro, seja essas limitações procedimentais, como é que a gente vai conseguir enxergar melhor o outro? Para enxergar melhor o outro, eu preciso estar sempre vendo o outro, eu tenho que trazer essas diversas representações para dentro da defensoria pública, seja integrando a carreira de defensor público, seja integrando a instituição em outras áreas, tendo antropólogos dentro de nossas carreiras, nós não temos como trabalhar todo o trabalho que a gente desenvolveu no Mato Grosso do Sul sempre foi acompanhado de um antropólogo ou de uma antropóloga, porque a gente não conhece, a gente não sabe. No Brasil, são 305 povos, são 74 línguas diferentes. Como que a gente vai achar que você vai entender uma cultura profundamente? Você vai entender mais ou menos. E a gente tem que ter a humildade de entender, de saber e de dizer que nós não entendemos. E por não entender, a gente tem que, pelo menos, se cercar de quem entenda um pouco, que é o caso que o judiciário está através do CNJ, e o CNJ está precisando de muita ajuda, que, como eu disse, um ano e pouco depois, não estavam cumprindo e estavam dando decisões para se negar, porque eles não entendem como que eles não conseguem enxergar aquele outro como ser diferente. Não respeitam e é por causa da comunidade também. Então, o nosso papel, qual é a resposta que eu dou para o nosso papel, já encerrando? O nosso papel é fazer cumprir essas resoluções. Eu trouxe de exemplo aqui 3 resoluções, mas existem outras, que já foram até tratadas aqui, fazer o que a escola está fazendo. Nós, lá no Mato Grosso, fizemos seguidas reuniões sobre isso, porque grave lá também não é só a questão do cárcere, a questão também da destituição de poder Está familiar. dando uma cortadinha, Neila. Lá no Mato Grosso do Sul, não é só a questão do cárcere, nós também temos os abrigamentos, né, de crianças indígenas.
Então, a gente tem sistematicamente martelado na cabeça do defensor público que trabalha nessas regiões que ele precisa enxergar o indígena e enxergar que o indígena ele não pode ser tratado de maneira massificada, que quando a pessoa indígena que está sendo processado, a nossa obrigação é enxergar as diferenças culturais e tentar, dentro do possível, fazer com que se cumpra todas as normativas, especialmente essa normativa que o CNJ tem, graças a Deus, trazendo. E também essa questão nossa de estrutura, né? Porque a gente tem que melhorar as nossas estruturas. Já falei ali, trazer antropólogos para o quadro, nos nossos concursos, tentar derrubar as barreiras, porque mesmo com cotas, ainda as barreiras de acesso continuam muito grandes dentro do sistema de justiça, inclusive da Defensoria Pública, por mais democrático que seja, nós ainda não estamos conseguindo trazer para dentro das defensorias públicas esses representantes de outras culturas. Aqui não falo só do indígena, aqui nós podemos ir para o negro e para os demais. Então, encerrando, eu digo que o nosso papel é o papel mais importante de todos, que é fazer cumprir o direito que eles têm. E aí, as resoluções que o CNJ vem trazendo, e dizendo que convivo muito com esses povos, e mesmo convivendo muito com eles, frequentando a casa deles, eu te digo que eu pouco sei sobre a cultura deles. O que eu sei é o que eu vi, é o que sei é o que me diz. Então, a gente não pode jamais achar que o ser humano que está ali na frente ali do juiz, que a vida inteira teve uma língua materna, uma língua primária, diferente daquela língua que o juiz está falando com ele está entendendo o que está acontecendo com ele. E duvido também que o juiz consiga, de fato, entender quando um está falando e o outro não está entendendo e respondendo sem entender. Então, para mim, assim, quando, depois de um ano fazendo curso com os colegas, e descobri que tinha colega que não estava fazendo a mínima questão de fazer cumprir a 287, é muito triste, é de indignar e digo vergonhoso, porque a gente ama tanto a defensoria pública, a vida inteira eu sempre me expressei dizendo que a defensoria é o melhor modelo de acesso à justiça, de acesso à justiça, ao judiciário, e, não obstante, um colega veio me dizer que foi substituir outro numa região Carapó, só Kaiowá. E o colega não também, ele teve que pedir adiamento da audiência, porque o juiz não estava cumprindo as diretrizes do CNJ e não tinha nomeado o intérprete até então, e também não tinha laudo antropológico. Ele se manifestou dizendo que não ia fazer audiência porque não estava sendo cumprida 287, mas é um de fora, não é o que está lá. Então, assim, é triste, Patrícia, você, depois de 2019 já, e ainda não estarem cumprindo. Então, agora nós temos uma outra resolução, que é essa resolução que saiu no dia 22, que além de diretrizes para o processo penal, ela ainda traz diretrizes gerais, ela também traz diretrizes para o processo penal, mas ela também traz diretrizes para o acesso no geral, e acho que nós todos unidos, todas as escolas da Defensoria unidas, né? Os defensores que conseguem enxergar essa diversidade, conseguem enxergar essa necessidade, nós todos unidos, nós vamos fazer essa virada cultural, sim, e a gente vai, de fato, garantir, meio com atraso, né? Mais de 500 anos de atraso. Que importante sua autocrítica. Puxa, que importante. Obrigada, querida. Puxa. É isso. Um abraço, gente. Fico à disposição. Obrigada por me ouvir. Obrigada, Neila. Muito obrigada. Que fala provocativa, que autocrítica importante da gente fazer na defensoria. Obrigada. A gente vai seguir assim desde o início do curso, combinado era a fala dos palestrantes, e aí no final a gente passa para a roda de perguntas ou comentários. Então, se me permite, eu vou passar a palavra aqui para o Tito Menezes, que é advogado, membro do povo Saterê Maué. Me corrija se eu estiver pronunciando errado, Tito, por favor. Assessor jurídico da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB.
Tito, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco essa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Meu nome é Tito Menezes, né? Sou advogado indígena do povo Sateré-Maué e também advogado da COIAB, né? Que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Para quem não conhece, né? Vou falar um pouco da COIAB. A COIAB foi fundada em 1989, tem sede em Manaus, estado do Amazonas, e é a maior organização territorial indígena do Brasil. Ao todo, a COIAB representa 160 povos indígenas, né, em todos os 9 estados que estão na Amazônia, né, que faz parte da Amazônia, que são Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Juntos, abrange cerca de 60% do território ou da população total da indígena do Brasil, né? Cerca de 440 mil indígenas. Somando tudo isso, né, são mais de 400 são, na verdade, são 403 terras indígenas, né, demarcadas, e outras, né, que ainda estão em processo a ser regularizados. Então, a principal missão da COIAB é a defesa dos direitos indígenas, né? Seja na saúde, na educação, cultura, sustentabilidade e organização dos povos, né, e comunidades tradicionais. Então, representa uma grande diversidade, né? A COIAB tem em sua base mais de 200 organizações locais, federações regionais, organizações de mulheres, de professores indígenas, de agentes ambientais, agroflorestais e alunos indígenas. Então, isso é um pouco da COIAB, né, da grandeza quando a gente fala do nome da COIAB, e também das organizações de base, que a gente chama o Piroma, né, o APIMA no Maranhão, a POIAMP, COIPAN no Amazonas, a FEPIPA no estado do Pará, a FEPOINT no Mato Grosso, Conselho Indígena de Roraima, que são as organizações estaduais de base da COIAB. Então, fazendo essa breve apresentação sobre a COIAB, né, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o contexto geral que hoje nós vivemos no Brasil, contexto que é o entendimento do movimento indígena hoje, sobre a erosão dos direitos indígenas que está em vigência, né? A gente pode falar aí sobre um dos principais julgamentos que está pautado no STF, que é o caso do marco temporal, que em linhas gerais o marco temporal pretende mudar a política de demarcação de terra indígena no Brasil através de uma data, né, a promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Segundo essa tese, o povo indígena, para ter direito, teria que estar na posse efetiva da terra indígena na data da promulgação da Constituição. O povo indígena que por acaso não estivesse na posse efetiva nessa data não teria direito ao processo de demarcação. Então, a COIAB, né, a PIB, elas têm um entendimento diverso dessa tese, né? Acredita que não merece prosperar. A COIAB já apresentou memoriais através de seus advogados indígenas. A COIAB já apresentou uma sustentação oral no STF, através da doutora Cristiane Baré, advogada indígena. E o processo está marcado para o próximo dia 22 de junho ser retomado. O ministro já relatou, já efetuou seu voto, né? Não aceitando a tese do marco temporal, mas, por outro lado, também o outro ministro votou favorável a essa tese do marco temporal. Então, esse é um ponto, né? Nesse contexto de erosão
da proteção constitucional indígena e também falar um pouco, né, da vitória também no STF, no caso da demarcação da terra indígena Piteréua, em fevereiro, um caso que a COIAB também participou, apresentou memoriais, fez a sua sustentação oral, e lá foi reafirmada a legalidade da demarcação da terra indígena Piteréua no estado do Pará. E essas decisões são importantes, né, nesse contexto que não é favorável aos direitos indígenas, principalmente à política indigenista oficial do Estado brasileiro, porque vem reafirmar, né, principalmente os direitos condicionais indígenas e também, né, por outro lado, né, falar um pouco também dessa pauta anti-indígena que está tramitando no Congresso Nacional. Nós temos os projetos de lei, o PL 490 de 2007, que, entre outras coisas, fala do marco temporal, né? Tem o PL 191, que fala da mineração em terra indígena, né? Que foi aprovado aí o regime de tramitação em regime de urgência. Enfim, são vários projetos de lei, né, que podem, né, prejudicar, podem restringir o direito dos povos indígenas no Brasil. Além disso, tem também algumas ações, né, do governo federal que restringem, né, completamente a efetividade dos direitos indígenas. Podemos citar o parecer de 2007 da AGU, né, que tentou limitar a demarcação de terras indígenas através da tentativa de institucionalizar a tese do marco temporal através de um parecer jurídico, né? Esse parecer também foi suspenso devido ao julgamento do marco temporal que está no STF. Então, esse é o contexto que os povos indígenas estão enfrentando, a COIAB, a PIB, organizações indígenas de todo o Brasil, de todo o país, e a gente chega nesse ponto, né, desta agenda de hoje, principalmente falar um pouco dos desafios, né, da atuação da Defensoria Pública frente ao encarceramento dos povos indígenas, né? Eu acompanhei atentamente aí a fala da nossa primeira palestrante, né, que ela mostrou essa preocupação com a invisibilidade dos povos indígenas, a ausência de dados, quantos são, onde são, e falar um pouco também dessa atuação do dia a dia, né? Eu, não só como advogado da COIAB, eu também já tive uma experiência no direito criminal, né? Na verdade, a minha primeira experiência como advogado, sou advogado regularmente inscrito na OAB do Amazonas desde 2015, e uma das minhas primeiras experiências foram o direito criminal. E ao me deparar com um dos meus primeiros casos, o caso de um Satere Maué, na cidade de Parintins, estado do Amazonas, onde eu moro, ele foi preso por engano, né? Ele não sabia falar a língua portuguesa e teve um equívoco na delegacia na hora da sua identificação civil, né? Confundiram ele com outra pessoa que já tinha uma extensa ficha criminal. Então, dessa forma, são questões simples, né, no dia a dia da prática do direito criminal, mas que fazem toda uma diferença, né, a ausência de um intérprete na hora de tomar termo, na hora de um indígena ser ouvido durante um depoimento, durante um flagrante. Então, são questões simples que vão fazer toda a diferença, né? A simples ausência de um intérprete, né? O simples fato do indígena não ser compreendido pela autoridade policial vai gerar consequências, né? Não vai ser garantido o contraditório, como já foi falado, vai ser prejudicado a ampla defesa pelo simples fato da ausência de comunicação, né, entre a pessoa ali que está sendo acusada e a autoridade policial. Então, isso é uma questão de ordem, devido a não só, né,
a falta de habilidade da instituição, da delegacia, né? Mas também do Ministério Público. Eu faço um adendo aqui, né? O Ministério Público Federal está passando por uma reformulação no Brasil todo, e no Amazonas não é diferente. Mas como é que eles estão fazendo essa reformulação, principalmente no estado do Amazonas, onde tem mais de 100 povos indígenas, né? E principalmente a questão do Ministério Público Federal, que trabalha diretamente com povos indígenas, né? Como é que eles estão fazendo essa reformulação sem ouvir os principais interessados da atuação daquela instituição, né? Como é que vai ser aperfeiçoado se a reformulação está sendo feita a portas fechadas? Então, a COIAB também tem participado, né, desses processos, apesar de não ter sido convidada formalmente, vai estar fazendo uma incidência, né, nesse processo de reformulação do Ministério Público Federal que está acontecendo no país inteiro. E da mesma forma, falar do papel muito importante da Defensoria Pública no combate, né, frente a esse encarceramento, né, dos povos indígenas, né? Como sair, né, desse grande desafio, né? Quais são as propostas, né? Porque não adianta só criticar, né? Tem que apontar sugestões, né? E antigamente, eu lembro, antes da atuação forte das defensorias estaduais, da própria DPU, a FUNAI fazia essas defesas criminais, né? A FUNAI tinha advogados, né? Tinha um departamento jurídico, mas com a reformulação da FUNAI, muitas competências foram retiradas da FUNAI, né? Então, essa defesa técnica nos processos judiciais ficaram a cargo, atualmente, nos processos criminais, dependendo da competência legal, ficaram a cargo das defensorias públicas estaduais. Então, dessa forma, é preciso, né, repensar também a forma como o povo indígena vai ser acolhido pela instituição, né? Se não existe comunicação entre o cidadão, seja ele indígena ou negro, no caso aqui nós estamos falando de povos indígenas, se não existe comunicação, no que eu me refiro comunicação entre a instituição e principalmente para colher os fatos, né, sobre determinado caso, realmente a defesa vai ser prejudicada. A gente sabe que hoje já tem as resoluções do CNJ, né, que passaram por todo esse processo, prevendo intérprete e todo um procedimento, mas a nossa realidade diária, né, como foi muito bem exposto, né, é preciso criar precedentes, é preciso mudar a jurisprudência que hoje não é favorável aos povos indígenas, né? Então, um dos principais desafios, a meu ver, é aperfeiçoar as instituições, não só a questão da defensoria, o acolhimento da defensoria, ou então o acolhimento da FUNAI, mas também a criação de parcerias, né, entre as instituições, Defensoria Pública Estadual, da União, a própria FUNAI. Geralmente, nas regiões onde tem atuação da Defensoria Pública Estadual com povos indígenas, né, deveria ter uma coordenação técnica da FUNAI regional. A gente sabe que hoje a FUNAI também está bastante sucateada, né? A FUNAI hoje, nós só já temos um nome, né? Praticamente não tem ações efetivas da FUNAI. Mas é importante buscar parcerias entre a Defensoria Pública e principalmente a FUNAI no que compete ao intérprete, visto que a simples presença do intérprete vai, é, vai resguardar, né, ampla defesa e o contraditório, vai facilitar, principalmente se os advogados ou a Defensoria Pública foram uma pessoa não indígena, né? Então, seria isso, né, em linhas gerais, um dos pontos.
E eu acredito que a COIAB, né, a PIB, tem dado importantes contribuições no CNJ, através do Eloy, que participou desse processo de elaboração dessas resoluções. E no Amazonas, trazer um pouco da experiência do Amazonas, também, né, varia muito de região para região a aplicação desse ordenamento jurídico hoje. Né? Tem magistrado que ignora completamente, infelizmente, mas tem magistrados, né, que eles têm um olhar mais progressista. Por exemplo, coisas simples, né? A questão da residência do indígena, né? Que alguns processos necessitam dessa informação, né? Da declaração de residência, né? De um comprovante, na verdade, de residência do indígena. Alguns juízes aceitam uma simples declaração do tuxaua, né? Ou do cacique, conforme o povo, dizendo que aquele indígena mora na aldeia tal, terra indígena tal, próxima ao município tal. Mas outros juízes, né, querem um documento oficial de Estado, né, que essa simples atuação ignora completamente o artigo 200, o artigo 231 da Constituição, onde que prevê a, ao reconhecimento da organização social de um povo indígena. Então, o próprio Tuxaua pode dizer onde o indígena mora, né? A organização indígena pode apontar através de um documento, né? Não precisa de um documento oficial do Estado, basta uma organização, uma autoridade indígena editar um texto nesse sentido que o texto constitucional ampara. Então, dessa forma, são coisas simples, né? Desde a edição de uma declaração de residência de um tuxaua, seja num processo civil, seja num processo criminal, que isso é importante, né? A gente que trabalha no direito criminal, apresentar um comprovante, né, de residência fixa, né, vai ter repercussão no processo penal. Então, dessa forma, são coisas simples, né, que têm grande repercussão, mas que causam, né, atingem, na verdade, violam, né, a dignidade de um povo indígena, no caso, de quem está enfrentando o processo criminal, né, em que não tem condições mínimas, né, a ser respeitada pelo Estado de Direito. Então, dessa forma, eu trago, né, essas sugestões, né, junto às defensorias públicas do Estado, a DPO, em trabalhar através de parcerias, né. A gente sabe também que essa questão do intérprete não é algo tão simples. Por exemplo, no caso do povo Sateré-Maué, existem várias línguas, né, dentro do povo Sateré-Maué. Tem a língua Sateré-Maué antiga, que é cantada nos rituais, poucas pessoas falam. Tem o Sateré-Maué mais atual, moderno, que o pessoal fala. Tem o Nhingatu, que é uma língua geral, um pouco mais antiga, né, que também é falado. Tem o português também, que é falado dentro das comunidades. Então, o intérprete, né, não é uma pessoa simples de se achar dentro do povo Sateré-Maué, né, porque ele vai ter que conhecer um pouco de todas essas línguas que eu falei. Dependendo da região, o Sateré-Maué fala só o português, ou então fala só o Sateré moderno, né? Então ele fala só, se ele for um pouco mais idoso, ele vai falar só a língua geral. Então, isso só dentro do povo Sateré-Maué. Imagine nos outros povos, né, que são mais de 300 povos indígenas. Então, a gente está falando de algo que não é tão simples, que é algo muito complexo. No processo criminal é algo simples. Do ponto de vista processual, tem que ter um intérprete, mas do ponto de vista antropológico é completamente complexo. Então, eu acredito que essa parceria, né, além da FUNAI também, com as próprias organizações indígenas, né, que podem apontar profissionais competentes para fazer essa tradução junto à autoridade policial. E no caso concreto que eu falei lá no início, né,
no caso do Sateré Maué, que foi preso por engano, porque ele não sabia se comunicar, ele foi identificado com uma outra pessoa. Um dos pedidos que eu justamente coloquei para o juiz, né, foi essa ausência de intérprete. Na época não tinha ainda essa resolução do CNJ, mas a gente que trabalha com povos indígenas sabe que quando um parente não fala a língua oficial, né, que é a língua brasileira, ou a língua portuguesa, é um direito básico violado, né, a questão da ausência de comunicação. Então, ele tinha um direito ao intérprete. Ainda que ainda não tinha sido construído, né, a resolução do CNJ, a gente sabe que a ausência desse profissional, desse intérprete, naquele momento, violava todos os direitos, né, assegurados pela Constituição, contraditório, ampla defesa, nesse caso concreto, né? E sem contar, né, como foi falado, né, o sistema ele foi criado para ser racista, né? Nós vivemos numa sociedade racista e a acusação também era falsa, né, contra o parente lá. Mas tudo isso foi resolvido, né, devido à atuação em conjunta de todos. Então, no mais, a COIAB, né, agradece o convite e nós ficamos à disposição. Obrigada, Tito. Impressionante como a tua fala está reverberando tudo que a gente conversou aqui durante todo o curso, né? Essa necessidade do intérprete, do quanto isso é fundamental. Eu até anotei ali. E a Neila falou aqui do tribunal, dos tribunais, né? Que a resolução determina a existência de intérprete e que só agora eles estão começando a se organizar nesse sentido, né? E a gente falou também aqui no curso da dificuldade da Defensoria Estadual, que é muito maior do que a da Federal, inclusive nessa questão dos intérpretes, né? Mas, enfim, muito obrigada pela fala aqui. Eu vou passar a palavra para a Josileia Danisa Jagson, é assim que pronuncia? Boa noite a todos, todas, todes. Boa noite, Patrícia. Josileia Danisa Yaksho. Yaksho, desculpa, querida. Não, imagina. Eu posso ler aqui, indígena, mulher do povo Caingangue, membro cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, membro fundadora da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogas, mestra e doutoranda em Antropologia Social, conselheira no Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Querida, a palavra está contigo, muito obrigada pela presença. Obrigada também, Patrícia, doutor Tito, doutora Neila, muito obrigada, foi super importante ouvi-los, né, nesse momento. Eu acho que nós, povos indígenas, vivemos, assim, um momento em que estamos aí lutando pelos nossos direitos como há muito tempo, mas eu acredito que nesse momento de uma forma muito mais coordenada, né? Não vou dizer nem organizada, porque organizados nós sempre fomos, né? O movimento indígena é um movimento muito bem organizado. Bem, eu agradeço, Patrícia, o convite da escola, né, de Defensoria Pública. Agradeço por estar nesse território aqui, embora virtual, me sinto no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul. Às vezes até me indisponho quando eu penso nesse termo, sou gaúcha, mas o que é o gaúcho, senão o que tantos dizem, né? Uma mistura de indígenas e espanhóis e portugueses, enfim, e negros e negras, mas o gaúcho ele tem muito do que nós consideramos nosso, né? Seja porque nós roubamos a erva mate e a cuia e roubamos o chimarrão do nosso parente Guarani, né? Que os caingangue fizeram isso, seja porque a indumentária gaúcha que é usada no estado do Rio Grande do Sul tem aí os nossos grafismos, as nossas marcas, as nossas metades, que falam da nossa cosmologia e que em momento algum, né, se faz referência a esse uso, né, e que nós podemos chamar de ilegal, talvez até de imoral, né, dos gaúchos que se apropriam do que é nosso sem dar nome aos bois, sem falar de a quem pertence. Bom,
eu sou Josileia Danisa Caingangue, a doutora Patrícia já me apresentou, e para além de todos esses lugares, que eu acho que é muito mais do que títulos, né? São lugares por onde você passa e te atravessam, e lugares que te titulam, né? De alguma coisa. Eu sou neta da Joana Caetano, parteira indígena, uma mulher indígena que pegava crianças e não fazia partos. Sou filha da Arcelinda Inácio, né? Também sou filha da Andila Caingangue, essas duas mulheres irmãs, né, que compartilham a maternidade como tantas e tantas mulheres indígenas têm feito. Bom, e para mim foi me dado um tema que é um tema bastante espinhoso para nós, povos indígenas, mas nós, mulheres indígenas, né, temos nos desafiado a debater também, né, que é o patriarcado, é o machismo, e também é pensar o papel das instituições de Estado, né, frente à violência que é praticada contra as mulheres indígenas. Durante a minha pesquisa, desde a graduação, eu pesquiso com mulheres indígenas, embora nem na graduação nem no mestrado eu tenha tocado nesses assuntos. Se toquei, foi de forma muito sutil e não me sentia preparada, né? Agora, nos 42 anos e muito tempo de academia, eu me senti mais preparada para dialogar com as minhas parentas, que têm feito todo um movimento para dar visibilidade a esse debate que nos afeta, né, de tantas formas e que tem aí tido um avanço nos últimos anos, né, e que nós, mulheres indígenas, até temos apresentado isso para um debate maior com a sociedade não indígena também e com os sistemas de justiça. Eu dialogava antes de abrir a nossa roda de conversa aqui com a doutora Neila e falávamos de uma grande mulher indígena que hoje tem feito esse papel de denunciar, né, essas denúncias que são tão necessárias no enfrentamento ao machismo, ao patriarcado, né, e eu acho que nós, mulheres indígenas, precisamos sim nos colocar, embora as defensoras de direitos humanos, né, e esse lugar de mulher indígena que acolhe outras parentas e que luta pela vida de outras parentas, coloque a nossa própria vida em risco, né, como assim tem sido feito e tem sido dito para tantas mulheres que se colocam nesse lugar. Bem, eu acho de extrema importância esse debate que tem sido feito pela escola, e em 2019 eu tive a oportunidade de fazer um curso com intérpretes e tradutores na Colômbia, e como foi importante ouvi-los, porque eles trabalham diretamente com o sistema de justiça, né? Então, só para refletir um pouco sobre a fala da Neila e do Tito, né, o quanto a gente precisa avançar nesse sentido. Nós temos indígenas Caingangue, bom, que temos mais de 300 anos de contato, mas nem por isso o nosso pensamento e língua, eles trabalham juntos na língua portuguesa, né? Temos muitos Caingangue que pensam na língua Caingangue para depois fazer uma tradução que às vezes não é a tradução do que eles estão pensando ou do que eles estão compreendendo. Então, eu acho que o avanço sobre esse debate de intérpretes e tradutores no sistema de justiça, ele é urgente, né? E a gente precisa fazer tudo que puder para que isso chegue da melhor forma possível e com a maior rapidez possível. Bem, entrando no meu tema, então, para a gente pensar esse lugar das mulheres indígenas, né, do enfrentamento ao machismo, eu vou trazer aqui algumas reflexões e apontamentos que eu escrevi. Bom, então, quando nós pensamos aí nas mulheres indígenas que nos antecederam, né, nas nossas ancestrais, é preciso reconhecer não só a luta dessas mulheres, a luta que elas travaram, mas também como elas manejaram a vida ao longo do tempo, seja como guerreiras, seja como mediadoras, como centro de disputas, muitas vezes, como articuladoras, né, que sempre foram. Essas características, no meu caso, enquanto mulher caingangue, preconiza, mesmo antes do feminismo ocidental, o empunhar de características, muitas vezes desenhadas para as mulheres feministas, são percebidas nas mulheres caingangue antes, né, desse feminismo ocidental surgir. E como são também, né, vistas e compreendidas em outros grupos ameríndios, e nesse momento
em nós mesmas, mulheres indígenas que estamos no movimento ou coletivamente. Bem, isso não quer dizer que nós estamos nos colocando como feministas. Isso quer dizer que nós temos também pensado sobre esse lugar, esse papel do feminismo, que constrói aí pautas de luta que nos afetam e muitas delas, né, trazem também importantes contribuições para a defesa das mulheres indígenas. Isso não quer dizer também que nós, enquanto reconhecer, né, esse feminismo e esse lugar, né, de características importantes do feminismo, nos coloca no lugar de feministas. Isso quer dizer que nós já fazíamos um papel que é muito aproximado do que o feminismo tem feito, mas nem assim nós temos né, construído coletivamente o feminismo entre as mulheres indígenas. Bom, a discussão sobre o papel das mulheres indígenas, né, elas têm sido observadas por diversos pesquisadores. No caso das Caingangue, nós temos aí vários pesquisadores que identificaram mulheres durante o processo da colonização e tenho escrito sobre os povos indígenas, embora não tenham dado destaque às mulheres indígenas, mas refletem o comportamento social, né, que foi evidenciado entre nós, mulheres indígenas, as nossas socioconvivências, as nossas corresponsabilidades, e que ainda reverberam nos dias atuais, como, por exemplo, no processo de criação dos nossos filhos, e que muitas vezes nós somos afetadas quando nós estamos criando um neto, quando nós estamos criando um sobrinho, e a justiça diz que nós não temos o direito de criá-los, e muitas vezes retira essas crianças das mulheres que estão nesse papel de corresponsáveis por essa criança, como aconteceu já em Santa Catarina, na tentativa de tirar netos e netas de avós Laclanochoclen, que adotaram esses netos como filhos e que a justiça não reconheceu. Então, é um processo também, né, que caracteriza uma violência contra as mulheres indígenas. Nós partilhamos esse lugar da educação dos nossos filhos, dentro das nossas casas, né, do apoio, do cuidado entre as mais jovens e as mais velhas. É fundamental que a gente possa compreender os movimentos das mulheres indígenas na atualidade como um reflexo das mulheres indígenas dos tempos anteriores. É importante que a gente compreenda essa herança das mulheres que nos antecederam, que continuam permeando a nossa socioconvivência, e como o sistema de justiça ele tem também afetado as nossas relações nesse sentido. Bom, do aspecto do relacionamento, né, do movimento das mulheres indígenas, eu consigo perceber que alguns autores demonstram aí a presença das mulheres Caingangue em todos os espaços, no caso, né, nosso das Caingangue. Então, por que hoje nós, mulheres Caingangue, não podemos estar nos mesmos espaços que as lideranças masculinas, especialmente pós-colonização, né, que a gente vê que há um empoderamento da figura do homem, isso não só entre as Caingangue, mas entre todos os povos indígenas do nosso país. Nós vemos que houve, sim, um processo, né, de promover o patriarcado entre as comunidades indígenas, isso porque só se conversavam com os homens, ninguém tinha um diálogo dos colonizadores com as mulheres indígenas foram submetidas ao mesmo lugar que as mulheres não indígenas ocuparam durante um período muito longo na história, né, que foi de ser subalternizadas, que foi de ser silenciadas, e com nós, mulheres indígenas, aconteceu isso também. Então, aconteceu, né, um silenciamento das mulheres indígenas a partir da colonização. Aconteceu um enfraquecimento do lugar da mulher indígena pós-processo de colonização, e a gente precisa falar sobre isso, né? E alguns autores eles têm evidenciado, por exemplo, Almeida, Fernandes, Ângela Sack, têm discutido sobre isso, né? Desse lugar que colocam as mulheres indígenas, que é um lugar periférico, e que muitas vezes o próprio sistema de justiça não dialoga com as mulheres indígenas. Fato esse que nós temos apenas no Mato Grosso do Sul, e aí mais né, um lugar que o Mato Grosso do Sul ocupa, que é a discussão sobre a Lei Maria da Penha. O Mato Grosso do Sul ele fez uma discussão sobre a Lei Maria da Penha, ele fez uma tradução sobre a Lei Maria da Penha com as mulheres Guarani, né, Kaiowá, e essa lei, então, passa a ser mais compreendida nos seus pormenores pelas mulheres indígenas desse estado. O estado de Santa Catarina está nesse processo. Hoje nós tivemos, né, a nossa primeira reunião com as mulheres Caingangue aqui, com as juízas,
com as delegadas, com o sistema, né, de justiça, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fazendo esse diálogo para que a gente possa começar a esboçar uma tradução da Lei Maria da Penha com um amplo debate, né, empoderando as mulheres indígenas sobre esse tema. Já houve, na semana passada, essa reunião com as Guarani, e na semana que vem vai acontecer com as mulheres Laclanochoclen. Então, a partir desse lugar que nos foi tirado também, que nos foi roubado, desse lugar de sujeitas indígenas que tinham um reconhecimento social dentro da comunidade, que a gente vê o quanto a colonização nos afetou, que hoje, em 2022, quando tantos anos já fazem que a Lei Maria da Penha foi implementada, é que nós vamos passar a discutir ela para a nossa possibilidade de compreensão, né, de se ver aí respaldadas, resguardadas a partir de uma lei que é tão importante para as mulheres no Estado brasileiro e no mundo. A Lei Maria da Penha é reconhecida mundialmente como uma das legislações mais importantes, né, e mais bem consolidadas que nós temos no enfrentamento à violência contra a mulher. Bom, na diversidade dos nossos povos, né, e através das nossas memórias, ou do que é trazido para nós hoje, enquanto pesquisas, né, com as quais a gente tem dialogado também, nós podemos reconhecer nas vozes das nossas parentas, dos nossos povos, ou nas vozes de outras parentas de outros povos, como da Elisa Pancararu, que é uma intelectual indígena, antropóloga, e que ela tem ressoado os seus pensamentos, evidenciando o lugar dos nossos corpos territórios, que é assim que nós temos tratado esse corpo da mulher indígena como corpo território, e trazendo ele como corpo território, como corpo território, né, de uma coletividade. Então nossas vozes são vozes coletivas, né, e como esse lugar, né, do corpo território, seja na guerra, seja na cozinha, seja no movimento indígena, tem feito aí uma grande articulação, formado uma grande rede para enfrentar a violência e o patriarcado. É interessante que nós reconhecemos na narrativa da Elisa Pancararu, por exemplo, as vozes silenciadas e os corpos invisíveis das mulheres indígenas que evidenciam as questões da presença da mulher indígena nos diferentes espaços sociais e de luta que está na história dos nossos povos, mas que pouco aparece nos escritos sobre nós. Então, quando não se fala na historicidade dos corpos das mulheres indígenas, você já está praticando, né, uma violência contra nós. Porque é como se nós, mulheres indígenas, só fizéssemos parte daquilo que é chamado de reprodução humana. É como se nós, mulheres indígenas, não tivéssemos um papel social, um papel de manejo florestal extremamente importante para que os nossos povos continuassem resistindo, né? Então, isso tem sido algo que nós, mulheres indígenas, temos debatido entre nós. Bom, a Elisa também tem me desafiado, né? E aí a professora Elisa tem me desafiado realmente a refletir com ela, quando ela nos diz que as anciãs da aldeia ensinam que as mulheres têm o seu espaço na cultura dos nossos povos e que esse lugar não pode ser um lugar de submissão ou de escravidão, que é assim que tem sido colocado para as mulheres indígenas. As mulheres indígenas têm sido escravizadas ao longo do tempo, e nós não podemos dizer que elas não continuam escravizadas. Existem muitas mulheres indígenas trabalhando em condições análogas à escravidão, quando elas vão colher maçã, quando elas vão colher alho, quando elas vão colher uva, né, e que elas ficam em condições, né, que são para a não sobrevivência de um ser humano, tanto que durante a pandemia de Covid-19 nós perdemos pessoas indígenas que estavam nesses espaços, aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né? E quando nós vemos essas mulheres também trabalhando em frigoríficos, né, numa condição que é realmente, né, de submissão, em que elas dependem daquele recurso financeiro e que seus corpos estão ali também escravizados, quando elas não podem criar os seus filhos, dar a eles o direito de ter uma mãe presente, de acordo com as nossas tradições, né? Então, esse lugar de pensar o que a gente tem visto sobre, né, o machismo, sobre o patriarcado, ele merece um debate central hoje, nos nossos movimentos, né? Na nossa intelectualidade, né, desse lugar, por exemplo,
da escola, né, que vocês estão aqui representando. Como perceber esse lugar das mulheres indígenas? Então, o reconhecimento dos saberes e dos fazeres das mulheres no dia a dia das comunidades e a sua missão como guardiã dos costumes tradicionais colocou a necessidade de confrontar algumas práticas atuais que demonstram a lógica do patriarcado invadindo também o nosso mundo enquanto mulheres indígenas. E quando reconhecemos as práticas patriarcais sobre os nossos corpos, né, e chamamos para discussão o enfrentamento que temos feito com relação às violências que sofremos. Vocês me desculpem, eu falo super rápido, eu estou me controlando para falar mais devagar, porque eu costumo, às vezes, até engolir as palavras de tão rápido que eu quero falar. Então, e a partir dessas discussões, né, fora dos nossos territórios, mas também dentro dos nossos territórios, e que tem sido o maior desafio, porque discutir fora dos territórios, como eu estou fazendo aqui com vocês, que já tem uma leitura sobre essa lógica machista, sobre essa lógica patriarcal, é um entendimento. Agora, fazer essa mesma discussão dentro dos nossos territórios, né, quando aquelas tantas pessoas foram submetidas a órgãos, né, como o SPI, como a FUNAI, que criou sistemas de jurisdição, por exemplo, como os Caingangue, onde você tem um cacique que antes não existia. Na história Caingangue, nós não tínhamos cacique, nós tínhamos os Cuyã. Quando você tem cacique, vice-cacique, coronel, major, delegado, e aí vai, né, num sistema hierárquico que o próprio militarismo usa, né, que os próprios sistemas, né, de polícia usam, você coloca a mulher de um lado de fora. E aí, quando você vai discutir essas questões ali do lado de dentro, com as nossas lideranças, para eles isso já não cabe mais, porque eles já não lembram mais desse passado que ficou realmente lá amarrado na história, naquele passado que não se reveste mais no nosso presente, porque ele foi completamente apagado por esse sistema, né, violento que foi imposto aos povos indígenas aqui na região sul do Brasil, mas em várias outras regiões do país. Bem, e aí Elisa também reforça, né? E aí tem uma frase dela aqui que eu grafei para a gente poder pensar, né? Se o protagonismo das mulheres na aldeia é exercido aí no cotidiano, mas não é reconhecido, e tem uma importância na organização social, mas se é imposto uma relação de desigualdade que gera injustiça, então, essa injustiça é uma mazela adquirida da própria colonização, porque a mulher continuou fazendo o seu papel de gestora, criadora, né, que ela sempre foi. Bom, as ações coloniais, elas têm sido violentas, tanto com homens quanto com mulheres indígenas. E embora precisemos reconhecer aí o quanto os corpos femininos têm sofrido ao longo da história, desde a invasão do Brasil, com violências praticadas pelo outro, e aí o sujeito colonizador não indígena, no primeiro momento, e hoje também ela é praticada pelos nossos, quando eles aprenderam com esse outro a nos subjugar, a nos agredir, a nos violentar, a nos silenciar, e a depender do contexto e do momento, não nos reconhecer mais como uma parte fundamental da nossa sociedade, da mesma forma que o sistema patriarcal faz com as mulheres não indígenas. Essas práticas, elas foram sendo absorvidas ao longo do tempo, seja através dos novos sistemas sociais que trouxeram as religiões não indígenas, como o cristianismo perverso do pecado, com a força das armas e da ciência não indígena, subalternizando os nossos povos, as nossas tradições, a nossa ciência, os nossos valores, né, a nossa religião e a nossa língua. Hoje nós conseguimos perceber que precisamos usar as armas ancestrais para retomar o que nos foi tirado da nossa ciência, das nossas tradições, dos nossos costumes, que é também a prática de pesquisa, então se colocando aqui enquanto pesquisadoras indígenas, mostrando, né, para os nossos próprios parentes que a prática da violência usada agora contra nós mulheres indígenas não é nossa e segue sendo do outro. É preciso retomar as nossas práticas para que se respeitem os nossos corpos. E nós sabemos que é um grande desafio. Cada vez mais o colonialismo, o patriarcado, ele se reveste de novas roupagens. Nesse momento em que eu estou escrevendo, né, em que eu estou dialogando aqui com vocês,
ele tem essa face aí nas igrejas cristãs neopentecostais, e aí acho que Neila trouxe isso antes da nossa conversa, parece que a gente tinha dialogado por pensamento, Neila, e que é, né, esse momento em que nós precisamos estar atentas, né, em tentando estar em todos os territórios indígenas para a gente ver que as igrejas neopentecostais estão cada vez mais se multiplicando e multiplicando, né, nessa lógica que é de trazer esse lugar do Deus, né, o Deus cristão, o Jesus Cristo cristão, e que muitas vezes vai contra a nossa própria lógica, né? E aí nós temos aí, então, com incentivo, né, aos próprios indígenas que quiserem, para além de ser membros da igreja, se tornarem pastores e pastoras, e com isso oprimindo, subjugando e silenciando as mulheres indígenas. E aí nessa luta, né, a parenta Jaqueline Aranduá, Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, ela tem feito, junto com as mulheres da organização Cunhangué-Tiguaçu, o enfrentamento à violência contra as mulheres anciãs indígenas, anciãs e indígenas, que têm sofrido com a violência de pastores indígenas e igrejas neopentecostais. E já houveram tantas violências, né, de pastores e dessas igrejas, que a organização elaborou, né, várias notas da Cunhangué-Tiguaçu, mas tem uma delas que eu ressalto aqui, que é a nota Cunhangué-Tiguaçu contra o racismo e o patriarcado, violências medievais e extremismo religioso no Mato Grosso do Sul. E o relatório Intolerância Religiosa, Racismo Religioso e Casas de Reza Queimada nas Comunidades Kaiowá e Guarani, né, que podem ser acessadas aí nas páginas da Cunhangué Tiguaçu, né, e que está aí na internet, que vocês podem acompanhar. Bom, nesse enfrentamento ao colonialismo, nós temos reconhecido esse sistema e nos colocado como defensora das nossas pares. Cada rede, e nós somos uma grande rede na AMIGA, né, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, cada rede vai organizando aí as suas lutas e somando na coletividade com o ecoar das nossas vozes, mostrando tanto para as nossas comunidades, que as nossas realidades dialogam umas com as outras, seja por conta da opressão e da violência, seja com as lutas que a gente vem fazendo e as estratégias de enfrentamento. Eu não sei, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Então, todas as nossas ações, elas são fortalecidas com as leis de enfrentamento à violência, e aí eu ressalto aqui a Lei Maria da Penha, ou com a legislação de combate ao racismo. Nós temos aí nos apegado muito a essas legislações, né, com o tempo, como temos encampado essas discussões pela defesa das mulheres indígenas e na busca pelo empoderamento das mesmas, para enfrentar todas essas violências e violações de direito, nós temos nos ligado cada vez mais em outros coletivos que também elaboram e discutem os temas relacionados à vida e aos direitos das mulheres. Muitos desses grupos são feministas, né? E aí o nosso reconhecimento às mulheres, né, dos grupos feministas que têm dialogado com a gente, com várias vertentes de pensamento do feminismo atual, e obviamente nós nos aproximamos, né, de muitas pautas, mas também nos afastamos em determinadas compreensões sobre a luta e sobre a vida dos povos indígenas. Bom, seja as características das mulheres caingangue, ou a percepção da Elisa Pancararu, ou a luta das Guarani e Kaiowá, a partir da organização da Cunhangué-Tiguaçu, são todos esses envolvimentos que dialogam na busca pelo reconhecimento dos nossos lugares nas nossas sociedades indígenas, né? Então, e as mulheres indígenas, nesse momento, né, têm sido uma força motora do próprio movimento indígena local, regional e nacional. Nós realizamos 2 marchas das mulheres indígenas, trazendo essas presenças, movimentos que destacam características importantes na discussão sobre as redes que viemos formando e alimentando, seja o que eu tenho chamado de redes de partida, que são essas mais locais, ou as redes ampliadas de mulheres e com mulheres indígenas. A participação desde os nossos territórios, e muitas vezes em redes que não são somente de indígenas, mas são importantes para as nossas comunidades e que nós ingressamos na intenção da garantia dos nossos direitos ou benefícios nas áreas da educação, da saúde, da assistência social.
Bom, nós temos aí realizado desde 2015 um diálogo muito aproximado com a ONU Mulheres, e aí o nosso reconhecimento também a essa instituição, né, que luta pela garantia dos direitos das mulheres e esse recorte das mulheres indígenas, e a partir do projeto que nós realizamos em 2015, que foi o Voz das Mulheres Indígenas, né, com o nosso empoderamento, e especialmente a partir da segunda marcha das mulheres indígenas, nós temos utilizado um termo que é relativamente novo para algumas de nós, mas para outras é mais usual, que é biomas para se referenciar no nosso espaço de atuação, sendo a nossa organização referencial, né, que é a Amiga, que está em construção e a elaboração do Pensar Nossos Corpos Territórios. Então, nós temos falado que nós somos corpos territórios, né, pensados a partir de vozes coletivas que são de determinados biomas. Eu, Josileia Caingangue, sou aqui do bioma da Mata Atlântica, né, e me somo com as minhas demais, né, nesse bioma, para fazer o enfrentamento a tudo isso que a gente tem visto, que é o patriarcado, que é o machismo, que é o racismo contra as mulheres indígenas. Os modos de articulação, né, eles se somam aí no processo de elaboração de novas lutas, e a gente precisa reconhecer essa elaboração das mulheres indígenas, observando que cada uma das articulações locais, né, ela respeita e engloba as outras, tornando essa organização macro, porque são ações e lutas coletivas, né? Assim, acionar os biomas faz sentido para que nos relacionemos com o cuidado, com a proteção dos nossos corpos territórios enquanto mulheres indígenas, que fazemos parte das muitas redes e também estamos aí, né, fazendo essa luta, e lembrando da frase, né, da Sônia Guajajara, que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Então, quando nós nos conectamos com esse território, embora o meu tenha apenas 9%, né, do território do território antigo, né, da Mata Atlântica, nós, quando falamos de bioma, nós estamos nos referenciando também à luta que nós temos que fazer por esse território, então, corpos territórios desse bioma que está sendo agredido, e como não falar das mulheres indígenas violentadas, né, na Amazônia brasileira hoje, as mulheres, né, que têm sido aí vítimas do garimpo, e que tem sido assim mostrado pela mídia e que muitas vezes não era. Eu acho que é o momento também que vivemos, enfim, que é de enfrentamento também, e que tem sido aí também mostrado à sociedade brasileira como as mulheres Yanomami vêm sofrendo, mas tantas e tantas outras mulheres nesse mesmo momento. Bom, nós entendemos a importância da nossa articulação política, né? E aí, como mulheres, né, nós temos nos colocado como mulheres terra, como mulheres semente, como mulheres água, e cada presença, né, de indígenas na luta das retomadas, por exemplo, nós aqui no sul do Brasil temos muitas retomadas, né, de território, mas no Mato Grosso do Sul nós temos também muitas retomadas, então cada presença das mulheres por tantas retomadas, seja pelo território, seja pelos seus corpos, seja pelas suas línguas, pelas suas tradições, movimentou não apenas uma mulher, mas movimentou corpos coletivos, né? A partir desse lugar da cozinha, a cozinha em movimento, eu tenho chamado assim, né? Mulheres indígenas com a cozinha em movimento. E sim, na cozinha, a Elisa Pancararu já diz, né? Na cozinha se faz movimento, na cozinha se articula, na cozinha se decide, e é na cozinha também que a gente tomou a decisão de articular com outros lugares a defesa dos corpos das mulheres indígenas. Bom, e é dessas mobilizações do território que as mulheres se somam aos homens para atuar nos diferentes lugares, desde as instâncias do poder legislativo, executivo e judiciário, para instâncias internacionais também na luta pela vida e pela floresta em pé. E aí, só para fechar aqui com vocês, que eu sei que a gente também vai cansando, né? Já são 15 para as 9, mas eu gostaria de fechar com vocês pensando esse lugar que nós, mulheres da Amiga, temos aí nos organizado, que é também mostrando, dando visibilidade aos nossos corpos territórios, né? Falando um pouco desse lugar de luta no site da Amiga, e nós fizemos uma nota muito importante. Eu gostaria que vocês até visitassem o site da Amiga. O site, a Amiga é
A-N de navio, M-I-G-A. Então, é Amiga, né? A Amiga publicou uma carta manifesto das mulheres indígenas contra a violência de gênero, racismo contra a mulher indígena e da intolerância religiosa, e contra a inconstitucionalidade da proposta de lei, né, 191 de 2020. Bom, eu não vou ler a carta manifesto, vocês podem ler ela lá no site, mas eu vou compartilhar alguns aspectos que trazem nessa carta e que são bem importantes, né? Que aqui na carta diz, então, diante de todas as violações e violências às quais nós, mulheres originárias, temos sido submetidas, né? Desde as atrocidades cometidas pelo machismo, pelo racismo, as várias faces desse racismo, né? E o aumento do feminicídio e da intolerância religiosa, né? Nós resolvemos discutir sobre isso e também mostrar o quanto a nossa sociedade também é machista, é racista contra nós mulheres indígenas, quando a gente tem aí divulgado, né, nos nossos meios também de comunicação, nos sites, e temos recebido aí temos recebido respostas muito agressivas, né, às nossas publicações. Bom, mas nessa nota se faz um pouco do relato das mulheres, né, que têm tido aí graves ameaças de tortura, sofrido aí, se fala aqui os nomes delas, né, a Joana Benites e as suas filhas, no território Nhanderu, Marangatu, no município de Antônio João, no Mato Grosso do Sul, né, elas foram resgatadas pelo Observatório Cunhanguete-Iguaçu, depois delas terem sido castigadas, né, mantidas reféns por lideranças indígenas evangélicas, né, locais, no território Kaiowá e Guarani. Elas tiveram parte do cabelo cortado, sofreram diversas agressões de tortura física e psicológica, foram acusadas de bruxaria, né, de feitiçaria. E como o sistema de justiça vai poder lidar com isso? Né? Sendo que nós temos aí, né, as igrejas neopentecostais cooptando lideranças, né, formando aí lideranças a partir das suas cooptações, que colocam aí as mulheres que são cuiãs, né, as mulheres que no meu povo se diz cuiã, mas as mulheres que estão aí pajés e que são aí denominadas, né, como bruxas e que têm que ser punidas, né? Então, como lidar com isso também? Bom, para além disso, né, nós tivemos aqui várias agressões nos estados do sul do Brasil, como foi o caso da Eva Caingangue, na região aí de Farroupilha, né, que nós tivemos, a Eva, ela foi atacada pelo marido, né, sofreu golpes de martelo, ficou internada, e aí a gente fica se perguntando, depois do desenrolar da situação, o agressor se suicidou, a gente fica se perguntando como isso vai constar, né, como isso também vai poder ser tratado, né, seja por ela que agora está numa condição também psicológica devastada, né, com os filhos, seja porque, bom, o agressor ele se suicidou e não vai haver uma punição, né, para esse agressor, obviamente, né, tirar a vida é uma punição muito grave, mas é uma punição muito mais para a própria família do que para o agressor em si. E eu estou fazendo uma leitura muito da Josileia aqui. Bom, nós tivemos aqui em Santa Catarina também, agora recentemente, né, um caso de feminicídio, né, de uma mulher jovem de 22 anos, 23 anos, que é a Graciane Gonçalves Feliciano, na terra indígena Chapecó, no município de Ipuaçu, né, aqui do meu lado, né, minha vizinha, o ex-companheiro dela assassinou ela agora, né, no mês passado. Então, como fazer esses enfrentamentos? É realmente trazendo o sistema de justiça para discutir com a gente o que é importante, fazendo formação. Eu tenho pensado muito na Lei Maria da Penha, né, e esse lugar que a Lei Maria da Penha tem, mas não no sentido de aprisionamento, e aí muito do que os meus colegas, né, trouxeram hoje, encarceramento, aprisionamento, e eu tenho visto a Lei Maria da Penha não com esse sentimento de aprisionamento, encarceramento, só isso para os agressores. Eu tenho muito mais pensado a partir do que ela realmente se apresenta, né? Que é a gente pensar a formação, a partir da Lei Maria da Penha, é a gente pensar que nós podemos pedagogicamente, né, fazer um trabalho importante junto às comunidades indígenas para que elas
conheçam, né, a Lei Maria da Penha, mas muito mais do que isso, é para empoderar as mulheres indígenas e empoderar os homens indígenas também, para que eles reconheçam esse lugar de centralidade, né, das mulheres indígenas, nesse lugar de ser, sim, as mulheres que vão cuidar, que vão criar, que vão gestar, né, não só os filhos, mas a própria comunidade em si. Então, eu gosto muito de pensar nisso e gostaria de chamar vocês também para pensar nisso. Eu acho que o papel de vocês ele é extremamente importante nesse lugar de pensar a lei, de fazer como a lei pode ser aplicada da melhor maneira possível dentro da defensoria, mas para além desse lugar, né? Como vocês também poderiam pensar com as mulheres indígenas em fazer esse enfrentamento ao machismo, ao patriarcado e ao racismo, lembrando que nós somos violentadas a todo momento, quando nós saímos das nossas comunidades, quando nós precisamos de qualquer sistema, seja ele desde a assistência social, né, e pasmem, desde a assistência social de uma secretaria de um município, né, até a própria Secretaria Especial de Saúde Indígena, até a Secretaria de Estado da Educação, até as nossas escolas, né, como nós somos violentadas na universidade e em todos os processos e lugares em que a gente está. Então, realmente nós precisamos que isso não seja um problema nosso das mulheres indígenas, mas seja um problema a ser enfrentado socialmente por toda a sociedade brasileira, mais pelo sistema judiciário, principalmente, mais do que isso, pelo sistema de justiça. Então, no sistema de justiça, vocês, defensores, também estão nele. E é isso. Bom, eu agradeço muito ter trazido aqui essas palavras e vocês terem me dado a oportunidade, né, de ouvi-las. Impactada aqui, Josilé. Eu caí, voltei, caí. Fala absolutamente potente e eu sei que é difícil, mas se tivesse alguma bibliografia, alguma indicação do que a gente pode ler para poder se capacitar, se instrumentalizar para compreender mais. Eu te confesso que tu trouxe algumas perspectivas assim que são muito novas para mim e muito interessantes também. Então, te agradeço profundamente por essa fala tão provocativa mesmo. E eu vou usar essa palavra várias vezes porque a ideia é essa. E coloquei ali também no nosso chat a lista das pessoas, das entidades que estão fazendo esse curso, e a nossa ideia justamente é um fazer com, né, esse pensar coletivo, é instrumentalizar muitas pessoas, muitos grupos, para que a gente possa mudar essa situação atual de negligência, de violações e de todo tipo de problema. E a Neila falou de alguma coisa que me tocou muito também, dentre outras, que é o nosso compromisso, né, Neila, quando a gente assume o cargo como defensoras e defensores públicos, né, e que não é uma escolha, é uma obrigação de natureza constitucional e prevista em documentos internacionais também, que a gente precisa honrar e conhecer também para poder honrar, né? Então, assim, vou abrir o espaço aqui para perguntas, outras considerações dos próprios palestrantes, se quiserem falar, a palavra está com vocês. Doutora Patrícia, só fazer um registro aqui no vídeo das instituições parceiras desse curso incrível. É o Fórum de Justiça, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, o RENAP, Conselho Indígena Missionário, Fundação Luterana de Diacônia, Conselho de Missão entre Povos Indígenas, Observatório, Protocolo de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado, Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas e a Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Obrigada, Gil. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Bom, então, se ninguém tem perguntas, considerações, eu acho que todos assim inundados por tanto conhecimento, tanta provocação, por tantos questionamentos, eu agradeço mais uma vez muito, muito, muito profundamente as nossas palestrantes de hoje, Josileia, Neila, ao Tito que caiu aqui, acabei de ver, aos nossos resistentes aqui, Guilherme, Veison, Socorro, a Gil, por todos esses dias de curso
que sempre ficou aqui nos possibilitando realizar esse curso tão importante. Muito, muito obrigada mesmo a todas, a todos, a todes. E boa noite a todos. Até uma próxima, que eu espero que seja muito breve. Boa noite, obrigada. Até mais.